Senhor da glória. Não teriam crucificado o Senhor Jesus. Então, se o mundo fosse sábio, se o mundo tivesse essa sabedoria, não tinha rejeitado o Messias. E 2 Coríntios 4:4 diz que o Deus desse século cegou o entendimento dos incrédulos. O Deus deste século cegou o entendimento dos descrentes. 2 Coríntios 4:4, na Nova Versão Internacional, diz assim: o Deus dessa era cegou o entendimento dos descrentes. Quem que é o Deus desta era? Não que ele seja Deus, mas está em Deus minúsculo, não está em D maiúsculo, como se fosse o próprio Deus. Mas Deus, aquele que governa sobre este mundo, cegou o entendimento dos incrédulos. Aí nesse versículo, em 2 Coríntios 4:4, está falando do inimigo, que é Satanás. O Deus, em D minúsculo, não está falando de Deus Pai, está falando do inimigo, cegou o entendimento dos descrentes para que não vejam a luz do Evangelho, da graça de Deus, da glória de Cristo, que é a imagem do Deus invisível. Então, parece que as pessoas estão escravas de Satanás, não conseguem se libertar, não conseguem enxergar o poder do Evangelho, a grandeza do Evangelho de Deus, estão escravizadas pelo poder das trevas, pelo poder de Satanás. Por isso que tem um versículo que fala que Cristo nos resgatou das trevas para a sua maravilhosa luz. Falando sobre o inimigo, sobre o poder das trevas, Efésios capítulo 2, versículo 1 e 2, o apóstolo Paulo fala assim para os cristãos: vocês estavam mortos em suas transgressões e pecados, nos quais vocês costumavam viver, quando seguiam a presente ordem deste mundo, e o príncipe da potestade do ar, e o príncipe do poder do ar, o espírito que agora está atuando nos filhos da desobediência, o espírito que agora está atuando nos que vivem na desobediência. Então, os que estão vivendo em desobediência a Deus, estão contra Deus, estão indiferentes a Deus, eles estão seguindo o espírito do mundo, estão seguindo o espírito deste século, que é a escravidão a Satanás. Então, tem um autor, um teólogo, que fala assim, o poder de Satanás. Tem gente que dá tanto poder para Satanás como se ele fosse até, tivesse em pé de igualdade com Deus. Mas será que existe uma batalha Deus versus o diabo, Deus versus Satanás? Será que tem gente que imagina que Deus está com Cristo está com uma espada lutando contra um chifrudo, que é Satanás? Mas será que Satanás está no mesmo nível, em pé de igualdade com Deus? Será que ele é uma ameaça tão poderosa assim contra Deus? Tem gente que pensa que é uma luta, né? Satanás versus Deus. Mas na verdade, o que a palavra de Deus diz é que Satanás não tem todo o poder. Tem muitas pessoas que dão tanto poder para o diabo, né? Fala mais do diabo do que de Deus. Tem até pastores, né, em suas pregações, fala tanto de diabo, parece que é para botar medo nas pessoas, mas não falam de Cristo, não falam do poder do Evangelho. Mas na verdade, o diabo, como disse Martinho Lutero, o diabo é o diabo de Deus. O diabo ainda está sob a mão poderosa de Deus. O diabo não está do lado de Deus travando uma batalha contra Deus. O diabo está sob a autoridade de Deus. O diabo não vai fazer nada que Deus não permita. Lembra de Jó, quando Satanás foi diante de Deus para pedir, ele foi pedir para Deus para tentar o seu servo Jó. Ele não tinha autonomia para tocar na vida do servo de Deus, na vida de Jó. Ele teve que pedir permissão de Deus. E o que Deus fez? Falou para o diabo, ele autorizou: você pode provar o meu servo, você pode tirar tudo dele, mas não tira a vida dele. Então Deus permitiu que Satanás acabasse com a vida de Jó. Ele ficou na miséria, perdeu tudo que tinha, perdeu a família, e ele ficou lá no pó, ficou nas chagas, na doença, na desgraça. Mas era Deus que estava permitindo ele passar por aquilo para provar a fé dele. E a gente sabe que o diabo não teve poder para destruir, para tirar a vida dele. Então nada acontece sem que Deus permita.
permita. Deus sempre está no comando. Acontece tanta desgraça, acontece tanta tragédia. Às vezes é o inimigo que faz, às vezes são coisas naturais. Acontece terremoto, deslizamento que a gente vê na televisão aí de terra. Mas por que Deus permite isso? Às vezes as pessoas vão perguntar. Não, isso são coisas naturais, são coisas da natureza que vão acontecer, que sempre acontecem, que todo mundo está sujeito a isso. São coisas que vai sempre acontecer. Agora tem coisas que acontecem porque é o próprio inimigo que age, né? A gente sabe que tudo isso está dentro da vontade de Deus. Deus permite que isso aconteça. Pode não ser a vontade perfeita de Deus. Deus não queria que isso acontecesse. Mas por causa das coisas, por causa do pecado, por causa do mundo do jeito que está, Ele permite que às vezes essas coisas aconteçam, para que as pessoas se lembrem, né, que elas não são nada. Para que o ser humano se lembre de que o ser humano ainda é pequeno, que nós não somos nada. Para que as pessoas se lembrem de que existe um Deus, ou de que pode existir um Deus. E sempre as pessoas vão indagar a Deus, perguntar para Deus. Então, voltando aí para trás no assunto, o diabo nunca vai ter um poder igual ao de Deus, nunca vai estar do lado em poder de igualdade com Deus, ele sempre vai estar abaixo sobre o poder e a autoridade de Deus. Então não existe uma guerra entre o mundo de Deus e o mundo do diabo. O mundo do diabo, tudo que o diabo faz está dentro do comando de Deus. Então a gente viu por que o mundo é tão rebelde contra Deus, porque é cego, porque é duro, endurecido, porque o diabo às vezes cega o entendimento deles. A Bíblia fala que o homem, o ser humano é escravo do pecado, ele não tem poder para se libertar. É somente através de Deus, através de Cristo, que o homem se liberta do poder do pecado. Lá em João 8,34, diz que o homem é escravo do pecado. E João 8,44 diz que o diabo é o pai da mentira. Então o diabo é o enganador também. Muitas pessoas vão para as religiões, eles vão até com boas intenções, para buscarem a Deus. Mas a religião é uma mentira falar que a religião liga o homem a Deus. Porque a religião pode tanto ajudar, mas como pode afastar o homem de Deus. Porque tem gente que vai buscar nas religiões, às vezes vai buscar a Deus e acaba se tornando escravo do diabo. Porque as religiões em si não vão trazer a verdade do Evangelho. Hoje tem religião ocultista, esoterismo, espiritismo, tem todo tipo de religião. E as pessoas acham que estando numa religião estão servindo a Deus. Mas a religião pode ser um engano. Isso até dentro do cristianismo, até dentro de igreja evangélica. Tem gente que acha, eu estou na igreja certa, a minha igreja é a melhor. Quem não estiver nessa igreja não vai para o céu. Só é salvo quem for dessa igreja. Então isso é cegueira espiritual também. Estão cegos pela religião. Não estão vendo que é Cristo que salva, não é uma religião. Não existe uma religião. Não é porque você é da igreja evangélica que você é salvo. Não é porque você é da igreja católica que você é salvo. A igreja católica fala, não há salvação fora da igreja católica. Mas Jesus nunca ensinou isso. Não há salvação em nenhum outro nome que é o nome de Cristo. Então, uma pessoa pode até não ser membro de uma igreja, mas se ela é um cristão, ela vai ser salva, ela vai ser considerado um filho de Deus, um servo de Deus. Mas é claro que a igreja é importante também, que é na igreja que é o corpo de Cristo, é onde a gente tem que estar junto, tem que estar unido como povo, reunido e unidos como povo de Deus. Então o mundo está escravo do pecado. Mas o mundo, ele não está nessa situação, ele não vai ficar assim para sempre. O mundo tem uma solução. O mundo pecador e perdido tem uma solução. E qual é? É Jesus, né? É Cristo. Então, Deus não deixou o mundo para perecer, para ir para o inferno. Deus não quer que as pessoas vá para o inferno. A Bíblia fala que o inferno foi feito por o diabo e seus anjos. Deus nunca quis Deus nunca planejou que o homem fosse para o inferno. Deus não escolheu pessoas para ir para o inferno. Deus escolheu as pessoas para aceitarem o seu amor, para aceitarem um caminho de salvação. É isso que diz João 3,16.